Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo a Aline Salve, empresária serial, autora best-seller, mentora de negócios e uma verdadeira aceleradora de sonhos, impactando mais de 200 mil pessoas em suas metodologias. Com mais de 27 anos de trajetória, é CEO de diversas empresas, entre elas o Instituto Salve Vidas, o IDP, Mentoria 360 e a BBJ Soluções Sustentáveis, além de representar a japonesa Nanazone no Brasil. Aline, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui. Gratidão, Obrigada. gratidão, prazer é meu. Para a gente relembrar, né, nossos momentos aí de quando nos conhecemos lá em 2019, as amizades, as conexões. Que gostoso, gratidão. E acho que isso é o mais importante, né? A gente olhar as pessoas, a gente entender que elas têm momentos de vida, né? Momentos de evolução, momentos de aprendizado, momentos em que a gente vai construindo coisas e as pessoas vão se reconectando, porque tem as mesmas energias. Eu acho que a gente está muito nessa linha do empreendedor, né? Uma mulher empreendedora, uma mulher que engaja, e você tem feito isso. Exatamente. E claro que a gente quer conhecer a sua história inspiradora. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como é que você começou, o que te trouxe para empreender. As pessoas precisam saber, porque você teve desafios no meio desse caminho que fez você fazer essa mudada de chave. Ah, tem que ter, né? O empreendedor empreende na dor e eu acho que a gente começa empreendendo na própria dor, né, Lilian? Porque assim que você aprende a lidar com essas dores e resolver, se você parar para analisar, existem milhões de pessoas que têm uma dor parecida, né? E a gente constata isso em palestras, né? Inúmeras vezes eu já perguntei, ou aqui no Brasil, ou no Vale do Silício, ou no Japão, com um público de 50 pessoas ou de 5 mil, sempre que eu pergunto, né, essa questão de quem aqui empreende, quem aqui, enfim, já teve tal situação na vida. E uma coisa engraçada, né? A minha maior dor foi quase ter perdido meu filho no parto por ser workaholic. E aí eu sanei essa dor, criei a metodologia que se tornou best-seller que eu coloquei no livro e hoje, né, ela já impactou milhares de vidas não só por conta do livro, mas por conta da metodologia. E essa metodologia nada mais é do que um processo que sanou as minhas dores. E depois que sanou as minhas, olha que incrível, né? Quando eu chego em qualquer lugar e pergunto se existe algum workaholic, a maior parte das pessoas levantam a mão com um sorriso no rosto, como eu Achando que é fazia, bom. como se fosse algo positivo, né? Você sabe que recentemente tive meu bebê, está com 11 meses, e eu lembro disso, eu lembro dessa sua fala dizendo: eu quase perdi o meu bebê no parto, porque eu Sim. era workaholic. Eu sempre gostei muito de trabalhar, mas eu quando tive a minha gestação eu falei: não, eu vou trabalhar, mas eu vou curtir o meu momento, eu vou curtir essa fase minha, então eu tentei fazer tudo, todos os tipos de foto, todo tipo de ações, Ai, mas que não delícia. deixei de trabalhar. Uhum. Mas eu tinha isso muito claro comigo, porque essa sua fala foi muito importante. E na hora de viver aquele momento, eu tinha que viver aquele momento inteira. E assim, Sim. foram 12 horas de trabalho de parto, mais tempo ainda desde que estourou a bolsa, dores Eu tive 12 constantes, horas de parto normal e um parto parto emergencial normal, na sequência, né? parto normal. Acabei conseguindo no parto normal e é super desafiador. Sim. E uma dor, assim, incansável ali, É, que só quem já passou só que quem já sabe, passou né? que sabe. Mas na hora que ele nasceu, que eu senti ele Ai, vale muito a saindo, que eu pena. peguei ele no colo, eu falei: "Gente, É bárbaro. valeu cada minuto aqui, cada coisa que eu vivi". E esse ponto seu é muito importante, né. Não é só o trabalho, mas é como é o trabalho. E você acredita que, inclusive, essa questão, porque muitas pessoas falam, ai, a dor que eu resolvi, porque o seu propósito, ele normalmente está escondido atrás da sua maior dor. Se você sana essa dor, você pode compartilhar com milhões de pessoas. Por exemplo, parto duplo, mulheres que nos assistem. Eu já cheguei a mencionar que o meu parto foi duplo, porque foram 12 horas de parto normal, 9 centímetros de dilatação. Quando ele encaixou, zerou a frequência cardíaca. Ai, Então, quando as duas puxaram, falaram: "Faça a maior força possível agora", zerou e a gente foi para a cesárea emergencial, então foi duplo. Acredita que quando eu desço do palco, mães emocionadas vêm me abraçar, falando que já passaram por isso? acredito.
Então, por isso que eu acho que é muito latente isso, né? Inclusive, eu já atropelei e foi logo contando sobre essa questão, porque eu acredito de verdade que muitas pessoas que estão em casa nem entendem o quanto a superação da própria dor pode inspirar e, mais do que isso, solucionar a dor de inúmeras pessoas, e isso é empreender com propósito, né? E é, porque é justamente o empreendedor, empreender É, na dor ou empreender para isso, solucionar uma dor, perfeito. que é justamente como acontece. Empreendedor sanador. E se Muito você sanou bom. a sua, você sana do próximo, não é? Exato, muito bom. Ou você dá dicas para o próximo, Exato. para que ele não passe por essa dor, que foi o que aconteceu comigo. Perfeito. Não essa em específico, né? Vieram outras. Ai, muito bom. Mas, Aline, você também é autora, né, do livro best-seller Viva a Sua Melhor Versão. Conta pra gente como que surgiu esse livro, qual que é o conceito dele, qual que é a ideia dele, porque, com certeza, viver a melhor versão é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu, pelo menos, eu sempre busco melhorar, me autoconhecer, tentar me desenvolver para ter uma melhor versão de mim, com a minha família, com o meu trabalho, com o ecossistema que eu vivo, com os meus amigos. Conta um Exatamente. pouco pra gente. E eu me peguei logo após o nascimento do Gianluca vivendo uma versão workaholic. E como a maior parte das pessoas que empreendem muito, por gostar muito do que eu fazia, então eu achava aquilo legal, eu não via aquilo como uma disfunção. Eu tive dois burnouts, uma úlcera hemorrágica, eu trabalhava 16 horas por dia, 100 horas por semana, e assim foram por 17 anos. Isso na época que você tinha a rede de clínica? Foi. Eu comecei a empreender em 97 com uma startup de telecomunicações, de equipamentos backlights rotativos. Tá. Depois disso, eu tive 4 franquias da Onodera Estética, eu tive uma franquia da Petland, eu tive uma franquia com 7 tecnologias nipônicas de colchões, eu tive uma sociedade em empresas de marketing, que mais que eu... Gente, foram 9 empresas fixas, né, físicas, e mais 7 online, onde eu tinha participação de equity e tudo mais, mas eu percorria 1.200 quilômetros toda semana para ir em todos os meus negócios físicos até a última semana de gestação do Gianluca. Nossa. Até a 39ª, que foi quando ele nasceu uma semaninha antes. E eu só parei na última semana porque ele entrou em sofrimento fetal. Foi tudo bem até a 38ª semana, a curva de crescimento dele perfeita, tudo bonitinho. Só que na 39ª eu tive que me desconectar. E eu tenho que contar para vocês uma coisa que eu não me orgulho, mas tudo bem, eu já me curei, tá tudo certo. Que eu tinha na época 2 laptops, tinha 3 rádios da Nextel, isso entrega idade, eu sei. Tinha Nextel ainda. Tinha celular, eu tinha 7 eletrônicos no total, entre tablet, laptop, celular e rádio Nextel. 100% conectada, gente. Por isso que nasceu um viciadinho em eletrônico, né? Não dá nem para reclamar. Sabe aquele meme que a criança sai, ainda nem cortou o cordão umbilical e já tá assim? Era esse ali. Ele com meses assim. Tá assim Tem que já. tomar cuidado. Então, eu era workaholic, só que eu não enxergava que era uma disfunção, até quase perder o Gianluca. Aí, nesse momento que eu fui para a sala de cirurgia, foram 20 e poucos minutos de conversa com Deus, caiu uma chuva torrencial, choveu dentro do quarto que eu estava, eu fui para o 6º andar, foi onde a Galisteu, que é na cobertura, onde a Galisteu teve o filho dela também, enfim, tudo aconteceu, né, nesse dia. Mas a minha conversa com Deus foi, Deus, se o Gianluca nascer com vida e sem sequela, eu vou rever meu propósito, os meus valores, eu vou vender as empresas e eu vou me dedicar mais a ele no primeiro setênio de vida. E foi o que eu fiz. Até 8 anos de idade, eu estive muito presente, muito, muito. Eu trabalhava pouco. Quando ele tinha 4 aninhos, eu já tinha conseguido vender os meus 9 negócios físicos. Aí, em 2016, acrescentei novos quinais, né? E mudei a minha razão social, mantive o mesmo CNPJ. Fundei o IDP Mentoria 360 Graus, depois veio os demais institutos, mas eu volto para falar do livro que eu saí dessa transição de workaholic, quando que eu me toquei, né, que eu era workaholic, quando eu quase perdi meu filho. Porque a úlcera hemorrágica e os 2 burnouts não me pararam. Por isso que eu brinco, mas é real,
Às vezes você nem que percebe. existe a linha AG e DG, antes do Gianluca e depois do Gianluca. Quando todas as fichas caíram, e aí eu fui fazer imersões, me tornei Master Practitioner, fiz a grade inteira do nosso amigo José Roberto Marques, do Paulo Vieira e tudo mais. E quando eu percebi que eu estava curada, eu lancei o livro. E esse livro, ele tem muito mais do que uma história inspiradora e de superações, né? Não é só isso que eu conto. E eu acredito que as pessoas precisam de muito mais do que inspiração, elas precisam do como, né? E tem o como, porque são 5 ferramentas aplicáveis, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, o que funcionou para mim não funciona para você e nem para as demais. Então lá eu coloco as ferramentas de autoconhecimento, lapidação de talento, clareza de propósito, gestão de tempo e um plano de ação para que você coloque o que, como, quando, onde, com quem e quais as estratégias você vai se utilizar. E tá tudo no livro, entende? Então ele se tornou best-seller, claro que eu escolhi a dedo a editora Gente, né, dos nossos amigos, né, da Roseli Chiniachik, do Roberto, Edu e tudo mais. Então, mas também por conta da metodologia, né, que inclusive eles me mostraram que é importante, né, esse como. E foi dessa forma, aí eu recebi 3 títulos já de best-seller desde 2020 do lançamento, da categoria negócios na Amazon, da Amazon e Publish News, porque principalmente o plano de ação pode ser usado para a sua vida pessoal e profissional, e porque nós sabemos que para ter resultados no CNPJ e ter prosperidade no seu negócio, você tem que ter um CPF forte e bem estruturado. E aí eu também mostro que é importantíssimo ter um DME, que é o denominador mínimo de esforço, que você faz por você antes de sair de casa para cuidar dessa saúde financeira. Então, essa saúde física, intelectual, emocional e espiritual, antes de sair de casa para cuidar da financeira. E aí começou a funcionar e fluir minha vida. Olha que bárbaro. E hoje eu vivo a minha melhor versão. Então, eu transitei de uma versão workaholic para uma versão work lover. Né? Doente por trabalho, apaixonada por trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço, eu amo contribuir, eu tenho um propósito que é muito forte de ser ponte, né? Principalmente com os nossos conterrâneos em qualquer lugar desse mundão. Então, já palestrei em inúmeros estados do Brasil, já palestrei em inúmeros países e sempre para a comunidade brasileira. E é isso que eu amo fazer, mas eu também gosto de dinheiro, né? Grana, mana e bufunfa, como diz nossa amiga Carol Paiva, ninguém vive só de propósito. Então é por isso que, inclusive, nesse momento que eu estava part of time, digamos assim, trabalhando, né? Então eu escrevi o livro e algumas metodologias e também palestras. E depois que eu voltei a acelerar, assumi o programa de TV, o reality show Batalha das Startups e dos Investidores na Record News. Antes disso, já tive alguns programas nesse inteirinho que ele ia comigo. Eu tenho fotos, vídeos dele pequenininho, sentado Ele é o filho comigo. dela que está assistindo aqui o Gianluquinha, ele está aqui, é meu parceiraço. E aí, só voltei a acelerar faz uns 2 aninhos, então ele já está com 11 para quase 12, então cumpri com maestria minha promessa a Deus que o primeiro setênio, que é o mais importante, né? Eu tenho 2º grau técnico em psicologia do Colégio Bandeirantes e sempre me interessei demais por psicologia, né? E nós, por sermos mães, temos obrigação, viu, mamães, em saber que o primeiro setênio da criança é fundamental para que ela tenha memórias afetivas, positivas, que ela vai carregar para o restante da vida dela, como ali, né, uma referência para a vida toda. Como eu não tive isso, porque os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, coloquei isso como meta, para que ele tenha, e dessa forma, essa base de informações a gente sabe que vai interferir, que vai contribuir ou não, de forma positiva ou negativa, para o sucesso na vida adulta, na carreira, vida pessoal e tudo mais. Então, não me arrependo, faria tudo de novo, negaria todas as propostas novamente por ele, porque valeu muito a pena. Excelente. Gente, olha, vocês viram, né? Era um furacão aqui, trouxe vários insights, trouxe muita dica de vida, mas agora a gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso.
Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui com a Aline Salve, essa mulher furacão que está aqui trazendo várias dicas para a gente, vários insights e está trazendo também a experiência dela, né? Porque o mais importante é você entender que às vezes a gente olha a pessoa e fala, ela conseguiu chegar, ela lidera tantas pessoas, ela faz tantas ações, mas ela passou por uma jornada muito longa, muitas coisas e com muitas decisões que ela teve que tomar. Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso, né, Aline? Decisões que mudam a vida, que mudam o rumo. Inclusive, você se envolveu também em projetos que envolvem ativos ambientais, e eu queria saber um pouco mais sobre isso. Também ações com mentorias corporativas, com projetos sociais. Conta pra gente um pouco sobre isso e como é que você consegue fazer a união de tudo isso. Eu comecei a empreender informalmente aos 14 anos. Meu primeiro CNPJ foi aos 17, que foi a minha primeira. Eu me emancipei para ter a empresa de. E comecei a receita como todo mundo, né? É a lei 10/90, 10% é o que acontece com todos nós, 90% como você reage.
Depois eu tive as franquias, parei, reduzi um tempo, mas nunca parei. E a vida é cíclica, né, Lilian? Nós temos que entender que não dá para para acelerar o tempo todo, senão capota na curva, né? Então, entender principalmente a questão dos momentos, principalmente na vida da mulher. E quando ela escolhe ser mãe, né? Você agora que é mãe pode dizer isso com clareza. Então, nós temos que entender que a vida é cíclica. Então, aquele ciclo que eu acelerei, hoje eu já entendi quais foram os malefícios que eu colhi e benefícios também, porque eu aprendi muito com tudo isso. E, queira ou não queira, a gente tem que criar casquinha, né, para empreender, senão a gente trava. O que faz a gente seguir? É essa casquinha, que faz com que, opa, peraí, eu tô levando aqui, né, presta atenção, então levei uma rasteira, alguma coisa, mas eu vou me blindar, tô mais forte, isso que eu chamo de casquinha, e vamos para o próximo. Então, nesse período que eu fiquei com palestras e mentorias, era para ficar mais tempo com o Gianluca. E quando eu resolvi voltar de verdade para o empreendedorismo, eu sempre busco causas que contribuam com a sociedade, que contribuam com o legado. E eu acredito que você, por ser mãe também, né? Não é só sobre propósito, é sobre sustentabilidade, é sobre aquilo que eu posso fazer para minimizar todos os efeitos que podem prejudicar a vida que os nossos filhos vão ter, né? E não pensar só na gente, só no agora. Foi por isso que eu me envolvi com negócios internacionais, com sustentabilidade, com negócios inovadores, porque eu já fiz tanta coisa também, né? E aí cansei demais do mesmo. Em 2019, eu conheci também um grupo de empresários em Belo Horizonte e foi minha primeira experiência com o mercado verde. E eu trabalhei com tokenização de mogno africano, reflorestamento na Amazônia. Foi meu primeiro projeto desse tipo. Fiquei 2 anos com eles, prestando serviço, consultoria. Eu sou sócia deles até hoje, mas não me envolvo muito mais com esse projeto. Mas desde então eu já me interessei. E quando eu estava no Japão ano passado, palestrando para os meus mentorados, que hoje eu tenho mentorados em 18 países, 3 continentes, eu conheci algumas pessoas que trabalham com sustentabilidade, com nanobiotecnologia. E esse ano me tornei sócia de uma dessas mentoradas e, na sequência, em uma palestra em Ribeirão Preto, fazendo o lançamento de um livro de coautores, onde eu fui coautora, e ajudei esse meu parceiro, né, a lançar esse livro. Conheci um grupo lá do interior, aqui do interior de São Paulo, que são de Araçatuba, que eu cheguei agora, faz 2 horas, e eles me encantaram com o amor, com a paixão que eles falaram do negócio, e me tornei sócia também. Então, é uma questão de momento, sabe? Teve um momento que eu trabalhei muito pouco, o ciclo que eu quis ser mãe e que foi a melhor escolha da minha vida, mas eu nunca cheguei a zerar, porque é por isso que o autoconhecimento abre portas e liberta. Não dá para zerar, Se a né? gente Como é que o ama, empreendedor como zera é que tudo? faz? Não dá, Mesmo sendo mãe, eu exato. trabalhava as minhas 4 Sim. horinhas por dia. Sim, E isso não prejudicou em nada, absolutamente nada, nada. Hoje eu tenho um filho que é incrível, é maravilhoso, ele é lindo, ele é carinhoso, é educado, é gentil, e eu vejo a diferença dele com os demais amigos que foram criados por babá. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Se eu não tivesse criado essa consciência a tempo, eu também teria entregado meu filho para uma babá cuidar. Então, tudo tem o seu momento, né? E eu também tive uma grande inspiração no momento do parto, que me fez refletir, né? Então, hoje eu enxergo isso, eu enxergo que foi incrível ter dito tantos nãos para tantas oportunidades e ter me dedicado a ele e trabalhado menos. E depois eu voltei a acelerar aos poucos. Desacelerei em outubro de 2023, que foi quando eu fiquei sabendo do diagnóstico de câncer da minha mãe, terceiro caso de metástase, né? E ela está até hoje em tratamento. No entanto, quando eu fiquei sabendo, eu estava acelerada. Eu acho que você lembra, né, que em 2023 eu estava mais acelerada, né? Eu já estava mais acelerada com os meus projetos. Só que um médico deu um diagnóstico, graças a Deus eu não estava nessa consulta, de 6 meses para ela. Me joguei na cama, fiquei doente durante esses 6 meses, tive uma infecção generalizada, febre forte, abscesso, tudo que vocês imaginarem.
tive esofagite, síndrome de Hashimoto, tive tudo que eu não tive em 10 anos, depois que o Gianluca nasceu, que eu estava curada, eu tive em 6 meses. Foi aí que engordei 15 quilos, foi aí que eu falei, opa, presta atenção, caiu um avião no quintal da minha casa, que foi o ATR que caiu 9/8 em Vinhedo, né? Eu estava lá, eu já morava em Moema. Você fez um story sobre isso. Eu estava lá, não sei nem por que eu estava. E aí, sintetizando todas as reflexões, eu me conscientizei que eu preciso viver antes de morrer. E o número de voos, de palestras, de mentorias que eu estava assumindo era tão frenético que, primeiro, eu não estava conseguindo ter tanto tempo de qualidade com minha família, com a minha mãe, que eu faço questão, que é um valor muito forte para mim. E eu estava entrando em inúmeros aviões por aí, sem nem olhar onde eu estava entrando, né? Ou seja, eu poderia estar naquele avião, tinham crianças, tinham famílias lá, né? E aí caiu essa ficha, eu dei uma desacelerada, me curei. Hoje a minha mãe, ela está melhor, né? Ela já fez 95 sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia nesses 2 anos e continua em tratamento. Mas acredito que ela vai viver o quanto ela quiser e não quanto os médicos querem, porque o médico dos médicos está dando uma oportunidade incrível. Meu irmão do meio teve uma boneca ruivinha de olho azul, que é a cara dela, eu chamo de Volguinha, porque assim, foi providencial, porque quando ficamos sabendo do diagnóstico dela, veio o teste de gravidez. Eu tenho uma afilhada, né, que é a minha sobrinha, que tem 21 anos, que está no 3º grau, está no 3º ano já de faculdade de biologia, e não é biologia não, é biomedicina. E a Antonella, que era uma dela, não foi planejada, pelo contrário, os pais nem sonhavam em ter mais um filho. E a minha mãe virou e falou assim, será que eu consigo ver minha netinha nascer? Olha só. E ela já está com 1 ano e alguns meses, graças a Deus. Ele vai ver a netinha crescer. Exatamente. É isso que tem que focar, né? E aí, quando eu percebi que ela ainda vai viver o quanto ela quiser, né, o quanto Deus permitir, e que na medida do possível ela está bem, então e consegui me curar, então eu acelerei esse ano de novo. Esse ano está a versão mais acelerada. Ou seja, não dá para parar um furacão de uma vez. Ele vai parando, volta, daqui a pouco ele entra Isso mesmo. no novo percurso e assim vai. Muito bom. Mas falando nisso, você que é uma pessoa que gosta de olhar as coisas, gosta de olhar a oportunidade, as pessoas têm boas ideias. Você faz processo de mentoria, com certeza você consegue identificar as boas ideias das pessoas. Fala para as pessoas o que precisa para dar o primeiro passo, o que precisa para começar uma execução. Dá algumas dicas aqui para quem está ouvindo a gente. Primeiro, talento e paixão são fundamentais. Então, aquelas pessoas que, o que é que está dando dinheiro? Isso não existe, né? Agora, você pode sim, só que o caminho é inverso, né? Não é o que está em evidência no contexto geral, né, de oportunidades profissionais. É ao contrário. O que eu tenho de habilidade, de talento, o que eu amo, o que eu tenho paixão em fazer, quais são as minhas habilidades que eu posso usar para sanar uma dor que já existe no mercado, e aí eu venho para o mercado e analiso qual desses mercados que são promissores que dá fit com os meus talentos. E não o contrário. As pessoas normalmente tendem então está em alta, está em alta, isso, aquilo, então, eu vou me especializar nisso. Mas, de repente, a pessoa não tem habilidade para aquilo, não tem talento e nem gosta daquilo. Provavelmente, aí não tem sustentabilidade nem longevidade, pode ter lucro, mas a pouco, né, a curto prazo e não médio e longo prazo. Então, eu gosto desse caminho inverso, né? Foi a forma que eu encontrei para não deixar nada para trás, porque muitas pessoas falam, né? Recomeçar do zero. Não existe do zero. Absolutamente tudo que você aprendeu, sua expertise, suas experiências, são com você. Então, foi o que eu fiz na minha transição de carreira. O que eu sou boa de verdade? Em empreender. O que eu gosto? Gosto de fazer a gestão de pessoas, que é o que eu faço desde que eu comecei a empreender. Quais são as habilidades que eu tenho? Eu sei me comunicar. A Aline nasceu assim, né? Não, quando eu fiz Wolfmine em 2004, minha voz era de taquara rachada. Eu sou formada em Direito, minha pós é em Marketing, e o meu mestrado é em Comunicação. Cheguei com o copo meio cheio e me dei mal, viu, galera? Mas, depois de pagar muita grana e coach para Renata Ferrari, que é uma querida maravilhosa, e hoje ela trabalha no SBT e tudo mais. Então, depois de muito investimento e custo, hoje eu tenho uma projeção legal.
vocal e me comunico bem. Então, eu uno o meu interesse pelo empreendedorismo, as minhas habilidades, o que eu amo fazer, empacoto isso e entrego na fatia de mercado que está mais promissora hoje em dia ou que dá mais fit com o que eu gosto. Foi o que eu fiz comigo, quando eu comecei a criar as minhas metodologias e as palestras. Eu uni os meus talentos, aquilo que eu amo fazer, as habilidades que são inatas e as adquiridas também, né? Eu adquiri habilidades ao longo da vida e lapidei as minhas habilidades inatas e aí você coloca ali no mercado naquela fatia que é promissora, entende? E fazendo assim você consegue ter ótimos resultados começando a empreender dentro da sua casa, inclusive. Aline, você já criou, por exemplo, 16 metodologias. Qual delas você acha que foi ou que é um divisor de águas para quem quer empreender com consistência? O Viva Sua Melhor Versão, sem dúvida alguma, essa metodologia que eu chamo de VMV, é a mais completa. Por quê? Através do autoconhecimento, você vai entender aquilo que você realmente é bom. Aquilo que às vezes você nem nota, mas as pessoas notam em você. E depois que você tem esse conhecimento do que você é muito bom, você não tem que buscar o que te sabota. Você vai para o segundo passo, que é lapidar esses talentos que são muito bons para transbordar. Não tem mais espaço para sabotador. Terceiro passo é identificar o seu propósito. Propósito é o que você faz com as suas habilidades que traz benefício para o próximo. Então, qual é o seu propósito? O que te move? E aí você vai para o quarto passo, que é a gestão de tempo. Qual que é a maior bengala do ser humano? Ah, eu tenho esse sonho, eu tenho aquele, nananã. Por que não realizou? Falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Tem que Mentira. priorizar, né? O que é prioridade? Mentira, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. A gente está aqui para provar isso. O seu filho tem 11 meses e você está aqui, continua brilhando, continua contribuindo, transbordando na vida das pessoas. Então, gestão de tempo é necessário porque cada momento da vida, nós temos uma timeline, cada ciclo que nós estamos vivendo muda. E se você não deixar no automático e não mexer na sua gestão de tempo, vai faltar tempo para os seus valores e você vai se arrepender lá na frente. E depois você vem para o último passo. Isso aqui você usa nos negócios também, tá? Usa inclusive para business plan, para plano de negócios. Por quê? Um empresário precisa, um CEO, um executivo precisa se conhecer, precisa conhecer os colaboradores para aprender a lidar com eles e se flexibilizar, sair do automático. Precisa aprender a adaptar os próprios talentos e dos colaboradores também. Precisa entender o propósito do seu time para poder incentivá-los através desse propósito e não só do propósito corporativo. Precisa saber a questão do momento do colaborador para respeitar a timeline dele e contribuir com isso. E depois vem o plano de ação, que pode ser também um business plan, que pode ser também um planejamento de negócios. Para você que está começando, às vezes algumas palavras podem parecer absurdas, mas você pode, inclusive, eu tenho mentoradas de 70 e poucos. A minha mentorada mais vivida, mais madura, tem 82 anos. Então, ela não gosta de laptop nem nada. E ela bota no papel e faz ali o plano de negócio dela, bonitinho, faz à mão e tudo mais. Então, não é nenhum mistério, é só você querer e ter vontade Priorizar de empreender. e colocar em prática. Muito bom. Mas eu queria que você trouxesse também para a gente aqui um pouco da sua visão com relação ao Brasil. Quando a gente olha esse espaço de socioambiental, como é que você vê isso? Porque você trouxe para a gente aqui, olha, eu comecei investindo em uma, ter uma participação acionária em outra, agora está muito conectada também com o Japão. Como é que você vê isso aqui? Porque você buscou coisa fora. Traz Questão pra de gente. consciência, né, gente? O Japão, eles são tão mais evoluídos nessa questão de nível de consciência que a gente, que muito antes de crises pandêmicas, eles sempre usaram a máscara em locais públicos. Eles usam até hoje e não está acontecendo nenhuma pandemia lá. Eu cheguei em junho, Ainda voltei usam? de lá em junho. Todos usam. Então, essa questão socioambiental é muito bonito no Brasil e a gente ouve se falar muito pouco ou ouve se falar muito, mas é uma fumaça na prática, né? Você ouve falar, mas não, devido a todas as alterações climáticas e todos os prejuízos que nós já temos devido a isso, a gente percebe que é muito bonito ouvir falar, mas o nível de consciência do brasileiro, ele é muito baixo. Então, faz com que ele não se movimente para mudar essa situação, diferente do Japão. Eu vou dar um exemplo real.
Lá no Japão, desde o ano passado, eu comecei a reparar que quando você pede um delivery, como se nós pedíssemos um iFood aqui, já vem descontado já na nota a reposição, né, do carbono, a neutralização. Então, eu comprei um jantar de 1.000 ienes, vem lá 0,03 ienes para compensar. E não precisa nem ser uma lei, não é obrigatório. Lá não é obrigatório. As pessoas têm a consciência e contribuem, simples assim. Interessante. Aqui no Brasil, agora existe uma legislação. E ela foi criada em dezembro de 2024, promulgada, e ela começará agora a mexer no bolso de todos os CNPJs do Brasil a partir de dezembro de 2026. Todos os estabelecimentos, todos os CNPJs que ultrapassarem o limite de emissão de gases poluentes, nós sabemos que o metano é mais poluente do que o gás carbônico, então todos que passarem disso vai ter que pagar uma multa. E por que no Brasil só vamos conseguir neutralizar e melhorar essa situação toda com a lei e no Japão não precisa? Porque no Japão não é necessário lei para se cumprir as regras, eles são muito organizados. No Brasil é necessário lei. E se não houver a obrigatoriedade e não mexer no bolso do empreendedor, a consciência não basta. Difícil pensar assim, né? Mas é o que acontece. Eu fiz direito, então eu gosto de mexer nessa questão legal, entendeu? Cara, agora sim é o momento de entrar nesse mercado, porque o brasileiro não tem consciência, né? Ele não está nem aí para a consciência socioambiental. Agora mexe no bolso. Bom ponto. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia
é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa maravilhosa. E Aline, eu quero ouvir mais aqui de você. Você que tem esse livro, Viva a Sua Melhor Versão. Ó, gente, já estou com o meu livro aqui. Claro que eu vou querer uma dedicatória aqui, Por favor, né? Daqui a pouco eu vou ganhar a minha dedicatória. E esse livro impactou muitas pessoas, suas palestras, suas mentorias, seus workshops. Ou seja, a gente teve mais de 200 mil pessoas impactadas em todo esse contexto. O que mais te emociona nesse processo de transformação? O que é mais forte para você? Os testemunhos de famílias transformadas. Porque, assim como você, que eu sei que você também tem esse valor muito presente, que você cultiva e faz questão de manter presente, eu também tenho. Então, como a maior parte dos brasileiros, eu venho de um lar disfuncional. Separação de pais, padrasto alcoólatra, essa coisa toda. Então, quando eu vejo que eu consigo contribuir com esses lares através da contribuição com jovens, através de contribuição com uma mulher que teve inúmeros filhos e acha que não dá mais para trabalhar, que começa a empreender em casa, é lógico que eu já tive a oportunidade de prestar consultoria empresarial e mentorar e até mesmo participar de conselhos de grandes empresas, inclusive de uma holding de facility de mais de 20 mil colaboradores no Nordeste, mas o gostoso de verdade, e isso também é legal, né, para o nosso expertise, mas o que me move é ver a transformação nos lares através desse autoconhecimento e dessa satisfação que esses jovens e essas mulheres, principalmente, que estavam ali desacreditados, estavam ali achando que não tem talento ou que está no momento que não tem mais como voltar para o mercado, e conseguir ajudá-los a, muitas vezes dentro de casa mesmo, a contribuir com o lar, né? A conseguir monetizar os seus talentos e ter uma vida mais digna. Excelente, esse ponto família é muito importante, né? Você mesma disse, para mim a família é um dos pilares, é o meu pilar assim, Deus, família e claro, o meu trabalho é muito importante. Eu já tive um lar com mais harmonia, com os meus pais, e estão sempre ali presente comigo, sempre junto comigo. Aliás, um beijo para vocês, eu amo vocês. É linda mesmo sua família, parabéns, maravilhosa. Mas eu sou muito grata a essa oportunidade que Deus me deu, porque eu brinco que assim, a gente está aqui na Terra numa jornada. Então, por que não aproveitar essa jornada da melhor forma possível e mostrar que a gente ama as pessoas que a gente ama? Porque tem muitos filhos que têm seus pais, né, Aline? Exato. Que têm a sua família e não dá valor. Que quer a mais, que reclama, que o pai tem uma situação X e a mãe uma Y e o filho não entende. E acho que quando a gente começa a se conhecer mais, a gente começa a deixar esses traumas, essas coisas que vêm da ancestralidade, a gente evolui. E está muito isso ligado ao autoconhecimento, que eu acho que com certeza a Aline deve falar aqui nesse livro, de se conhecer, de se evoluir, de se perdoar e de perdoar o próximo, né? Perfeito. Perdoar o seu pai, com certeza você deve ter passado por esse processo.
para você poder evoluir, para você poder crescer, para você ser essa mãe maravilhosa, ter o seu casamento feliz com o seu marido, Exato. criando o seu filho. Então, você que está em casa, eu senti aqui a vontade de dizer, seja grata pela família que você tem, independente da situação que você esteja vivendo, e busque trabalhar o perdão, busque entender que você está aqui nessa jornada para ser a transformação em você mesmo, para viver a sua melhor versão, né, Aline? É sobre isso. É sobre isso. E eu gosto muito de conversar, de entender, porque você não tem vergonha de contar que você passou por isso. Você passou por isso e olha o mulherão que você está aqui, olha o quanto você está trazendo e quantas pessoas você está transformando. E às vezes as pessoas falam, não posso nem entrar nesse assunto, ela não aceita, né? E quem tem vergonha não superou e não se perdoou. Quando você se perdoa, entende, né, que aquilo ali te fez crescer, e entende que o seu pai e a sua mãe só não deram o que não receberam. Mas eu não vou repetir esse padrão porque eu quero o meu filho curado. Então, se você repete o padrão, você passa para a próxima geração. Por isso, eu me curei antes de ser mãe. E é lógico que muitas pessoas a gente volta para a consciência de novo, né? E aí a gente volta lá para o autoconhecimento de novo, né? É claro que algumas pessoas agem de forma inconsciente e por isso não oferecem o melhor para o filho, para o pai ou para a mãe. Mas a partir do momento que você adquire essa consciência, aí não tem mais mimimi, aí não tem mais desculpa. Aí você precisa, né, evoluir de uma forma desprendida de todas essas... E eu sou muito curiosa, né? E antes de escrever o livro, eu fiz inúmeras pesquisas e o IBGE mostra que aqui no Brasil, 89% da população teve uma infância disfuncional. Sim. Então não tem nada de errado em você fazer parte disso, porque a Lilian faz parte da minoria, né? E essa minoria da Lilian né, tem aí esse privilégio, né, de ter tido maiores condições, mas quem não teve não tem que ficar se vitimizando, se lamentando, não. Porque eu não tive, a maior parte dos brasileiros não tiveram, e a maior parte das pessoas muito bem-sucedidas que eu conheço não tiveram também. É uma questão sua, é uma questão de se permitir se perdoar, porque eu entendo que muitas vezes a gente perdoa o próximo, mas tem dificuldade de se perdoar, o auto-perdão é difícil, mas se perdoe e busque um aprendizado com aquela dor. Porque muitas vezes, se você não aprende nada com aquele tropeço, com aquela dor, ali na frente você cai num erro parecido, só que a queda é maior e a dor também é maior. Por isso que eu digo que com questões emocionais, não tape o sol com a peneira, não. Resolva por completo, para você seguir em frente mais livre, né? Porque eu acredito demais em física quântica, na energia vibracional, e eu acredito piamente que a energia chega antes e que você, em algum momento da sua existência, vai acabar recebendo de volta tudo aquilo que você está emanando. Perfeito. Então, eu estou sempre me lapidando para isso, para entregar sempre o meu melhor, independente do desafio que eu passei. E eu só entrego o meu melhor se eu deixar a dor para trás e trouxer o aprendizado do desafio. Senão, eu não evoluo, eu vou ficar patinando ali. E esse momento ali de dor, de frustração, de falta de perdão, ele pode ser um dia, 2, 3, ou pode ser 3 meses, 3 anos, ou a vida inteira. Dependendo do caso, algumas pessoas caem em depressão e não saem mais, né? Você trouxe algumas mensagens aqui que são super importantes. Mas assim, olhando para o nosso telespectador agora, qual que é a mensagem principal que você daria para alguém que está desmotivado? Já que a pessoa tem que buscar ter a melhor versão dela, aquela pessoa que está travada, que está perdida, o que ela tem que focar? O que ela tem que fazer? Olhe para você e perceba que você é um ser humano único, lindo, maravilhoso e perfeito nas suas imperfeições. Deixe para trás as dores. O passado já foi, já era, não faz mais parte de quem você é hoje. Traga consigo, você não é o seu passado. Mesmo que ele tenha sido maravilhoso, também não é mais. Você é o que você enxerga hoje. Então, traga consigo só os aprendizados. Deixe as dores, ressignifique, perdoe e pare de se preocupar demasiadamente com o futuro. O que vai ser, o que não vai ser, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer.
Deixa o futuro lá, a Deus pertence. Foque no hoje, viva intensamente o hoje, procure o que você tem de melhor. Acredite que, inclusive, aquilo que você faz no seu dia a dia em casa, que você nem reconhece como uma habilidade, como um talento, pode ter certeza que poderia ajudar, contribuir e sanar a dor de pessoas que já estão por aí, entendeu? Viva o hoje, viva o agora, como se fosse o único momento da sua vida, porque o hoje só se chama presente porque é um presente que Deus nos deu. Por isso que eu digo que viva a sua melhor versão, é sobre isso. É sobre você viver a versão de hoje. Sua melhor versão não é quando você teve milhões, não é quando você teve aquele shape, não é. A sua melhor versão é essa que você está vendo aí no espelho agora, porque é só essa que existe. E o amanhã a Deus pertence e você não sabe como será o seu último dia, então viva hoje. Aline, viver o hoje é extremamente importante. Concordo plenamente com você. Mas às vezes a gente está pensando lá na frente, a gente olha para o futuro. O que a Aline pensa realizar ainda no pessoal e no profissional? Tem algum sonho que você pode compartilhar com a gente? O universo ouvir aqui. Né? Ai, amo sonhos, gente. Amo, é o que me faz viver, é o que me move. Ajudar as pessoas a realizarem sonho é aquela coisa que realmente me dá paixão, né? Então, o meu maior sonho hoje é conhecer o mundo todo. Eu conheço 34 países, mas é porque eu fico voltando para aqueles que eu gosto, viu, gente? Então, eu quero conhecer os 196 países e, além de passear, eu tenho uma meta que eu comecei a aplicar há 2 anos, que absolutamente todos os locais que eu for, seja Brasil, fora do Brasil, que, além de passear, eu vou contribuir com um recado, com uma metodologia, com uma inspiração, com algo para que eu possa deixar um pouquinho do meu legado ali, uma sementinha, e não apenas passear, e não apenas conhecer as culturas. Então esse é um grande sonho meu, que eu venho realizando hoje em dia, independente de estar aí com a Bioconics, independente de estar sócia da Cash Carbon, de estar envolvida nesses negócios, eu permaneço com esse sonho de levar a minha mensagem, levar a minha contribuição, e viajar esse mundão de Deus aí, contribuindo com os nossos conterrâneos, principalmente. Excelente. Agora nós vamos fazer uma dinâmica, um bate-bola. Eu vou te falar algumas palavras, você pode voltar numa palavra ou em uma frase, tá bom? Tá. Propósito. Vida. Execução. Sou eu. Impacto. É o que geramos. Sustentabilidade. Fundamental. Empreender. Liberdade. Família. Ai, amor incondicional. Tempo. Dinheiro. Autenticidade. Essência. Coragem. Virtude. Futuro. A Deus pertence. A Deus pertence. É verdade. Mas a gente está aqui também para plantar ele, né, Aline? Em todo momento a gente está aqui. Não pode largar só na mão de Deus, não. É, a gente tem que ir Mas se atrás. preocupar demais com o futuro, você deixa de viver momentos únicos. Preciosos. Que não voltam mais. Costumo dizer que o tempo é nosso principal ativo. Por quê? Dinheiro você recupera. Todos nós que empreendemos, perdemos em algum momento dinheiro. Mas você recupera, tempo não. Tempo Isso não. nunca mais voltará. Perfeito. Aline, quero muito agradecer a sua presença. Maravilhoso Eu que ter você aqui. agradeço. Agora eu vou te entregar uma lembrança dos nossos apoiadores. Tem aqui presentes para você. Tem a nossa sacola do que LPA. delícia, gratidão. Tem umas coisas legais aí que a gente preparou para você. Não Dux vivo Defender. sem Dux Defender. Para te proteger. Tem a versão em creme também e a versão Eu em uso, spray. adoro. Esse foi um presente preparado para você pela Ama Joias. pela Ama Joias. A Alessandra Moreira é uma artista. Uau! E eu disse que ela tinha gente. olhado o seu perfil, ó, porque vai E combinar. eu com a já festa da poderia estar usando, né? roupa. É. Amei, amei. Tá na palheta de hoje. Que lindo, maravilhoso. A Alessandra Moreira tem todo um cuidado de entender o perfil Que coisa linda. para preparar a peça. Ai, E também um copo do LPA e você, para quando você estiver nas suas mentorias lá refletindo. também é algo fundamental, não vivo sem, né? Maravilhoso, sempre me hidratando e tomando meu chazinho. Gratidão, Obrigada. maravilhoso. Prazer enorme ter você aqui. Obrigada pelo seu que tempo, agradeço. pela sua história. Siga inspirando, se superando e ensinando as pessoas a se superarem também.
Queria que você deixasse suas redes sociais aqui, para as pessoas te acompanharem, te seguirem e buscarem sempre viver a melhor versão, gente, assim como a Aline coloca bem aqui. Perfeito, eu quero agradecer e também dizer que você é um ser humano, uma profissional, uma mulher e não tenho dúvida que uma mãe incrível. Obrigada. Agradeço pela amizade, conexão, parceria de propósito. E as minhas redes sociais, eu uso principalmente o Instagram, que a minha presença maior é no Instagram, que é Aline_Salvi_. E lá vocês terão acesso ao Instagram da Bioconics Brasil-Japão, que é a empresa que eu trago soluções sustentáveis do Japão para o Brasil, e a Cash Carbon de ativos ambientais e o Instituto Salve Vidas. Todos estão lá. Tenho também o LinkedIn, que é Aline Salve, e acredito que sejam esses os principais. Excelente. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa aqui e também acompanhe nas nossas redes sociais. Mas agora, acesse o QR Code aqui na tela para poder ganhar um e-book gratuito que vai auxiliar no seu caminho. E ainda você também pode concorrer a prêmios do LPA e Você. Acesse o nosso site também, www.lpaevocê.com.br, o nosso Instagram, @LPA e Você, o meu Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque, e também estou no LinkedIn como Lilian Primo Albuquerque. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.